Muito bem. Vamos para a palavra e compartilhar juntos aí Salmos de número 119. E nós vamos ler dos versos 29 a 30. Podemos? Salmo 119, versos 29 a 30. Diz assim: Não me deixes seguir o caminho errado. Com a tua bondade, ensina-me a tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Podem sentar, amados. Essa parte do verso 29 a 30 dos Salmos de número 119 é uma parcela da oração do salmista. Uma petição em que ele expressa ao Senhor que o conduza à obediência. Eu quero retirar aqui para nós, nessa manhã de reflexão, alguns comportamentos e condutas que nós precisamos cultivar como filhos de Deus, para que venhamos a ter uma vida que realmente se traduza em testemunho transformador para aqueles que nos cercam, testemunho da presença, da mudança que o Espírito Santo produz em nossa vida para as pessoas que nos cercam, que convivem conosco. Vocês sabem, e nós temos compartilhado aqui inúmeras vezes, que a nossa vida é uma vida de testemunho. Pregamos mais com a forma como nos conduzimos do que com as palavras que pronunciamos. Então nós precisamos estar atentos e vigilantes, realmente exigentes com a nossa ação, com os nossos comportamentos, com as nossas condutas, com os nossos atos, com aquilo que de fato transmitimos na nossa forma de ser. O salmista faz essa oração a Deus aqui, ele dizendo o seguinte: olha, eu escolhi o caminho da fidelidade. Tem outra tradução que diz que ele assim: eu escolhi o caminho da verdade. Nós sabemos que o caminho da verdade é o próprio Senhor Jesus, que veio posteriormente, após o salmista fazer essa oração, muitos anos depois, no Evangelho de João, dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então, lá atrás, olha que coisa tremenda isso aqui, como Deus se revelou no passado, até vimos e experimentarmos, e nós aqui, os privilegiados, vivenciarmos a revelação plena em Jesus, que ela foi sendo revelada.
gradualmente ao ser humano e se planificou em Jesus. Nós somos os privilegiados. Os discípulos, os apóstolos, os profetas anteriormente, Abraão, os patrísticos, os pais da fé, não tinham a revelação plena, o privilégio que eu e você temos de conhecer o Senhor. Mas mesmo assim, com a revelação parcial, com a forma limitada, conhecimento bem pequeno acerca de Deus, eles se comprometeram a uma vida no caminho da verdade. Então vamos ver como seria isso. Como seria viver essa vida na escolha do Senhor. Em Provérbios capítulo 14, verso 12, o escritor aos Provérbios, e aqui se tem ideia de que seja Salomão, diz assim, ó, há caminhos que parecem ser certos ao homem, mas conduzem à morte. A outra tradução diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é morte. Então, se existem caminhos, isso quer dizer inúmeras possibilidades de escolhas para trilhar a forma como você vai se conduzir. E aqui tem uma diferença enorme. A oração do salmista, no verso 29, na primeira parte do verso, ele ora a Deus, dizendo, olha Senhor, não me deixes seguir o caminho errado. Ele diz assim, desvia de mim o caminho falso. Que oração sábia. Enquanto o salmista faz a oração, e olha que nessa revelação parcial de Deus, ele faz essa oração pedindo a Deus que o desviasse do caminho falso, porque há muitos caminhos que ao homem parece ser bom. Muitas escolhas podem ser tomadas, efetivadas, mas a melhor é quando o Senhor nos indica, vá por aqui, decida por aqui. Sabe o que Deus fala conosco, querido? Caminha em mim, caminha comigo, esteja 100% de sua vida comigo. Será que nós estamos em nossas ações, estamos fazendo essa oração? O nosso comportamento se enquadra, vai nesta linha de sabedoria que Deus permitiu, foi se revelando, conduzindo, mostrando ao ser humano. Nós sabemos que todas as reações e ações de um ser humano em relação ao que o ambiente o induz ou o contagia, isso se chama comportamento. Isso se traduz em condutas que, na verdade, se dão na prática. E o que é conduta? Conduta é o modo de se portar, que pode ser julgado como bom ou mal com bases nas normas que uma sociedade ou um grupo ditam. Então nós temos o comportamento, que é a realização da conduta. Como filho de Deus, na hora da decisão do caminho a tomar, queridos, nós temos que alinhar o comportamento e conduta. Não dá para ser um em um caminho e outro em outro caminho.
Nós sabemos pela palavra de Deus que o caminho que nós temos que andar, se somos os filhos de Deus e assim nos declaramos, é o caminho estreito. É o caminho que conduz à vida eterna. A palavra de Deus fala que esse caminho estreito, ele não é um caminho muito fácil. É um caminho de renúncia. É um caminho onde o nosso comportamento tem que estar alinhado ao Senhor. As regras, a conduta é a palavra de Deus. De modo que, se escolhemos fazer a oração, Senhor, me desvia do caminho falso, obviamente eu quero andar pelo caminho estreito. Essa escolha vai fazer com que nós venhamos a viver uma caminhada piedosa. E aqui eu quero mais uma vez salientar para os irmãos o que quer dizer o significado da palavra piedade. Essa palavra, ela tem em sua raiz etimológica, ou seja, sua origem, senso pelo que é sagrado. O piedoso, ele sabe o que é sagrado. Não é? O piedoso considera que tudo quanto Deus está lhe oportunizando e dando, desde a vida até mesmo as suas experiências, são oportunidades de experimentar o divino, o sagrado. Santo Agostinho, que foi um dos pais da filosofia, dizia o seguinte, que aquele que é o piedoso, ele se afasta do mal que essencialmente está no mundo para contrapor-se a uma vida de santidade. Então ele se contrapõe à maldade para viver separado de uma vida de santidade. É uma luta constante, pois a dualidade bate. O que nos cerca é mal e o que nós temos que viver é o bem. E isso só vem e só é possível se vivermos no Senhor. Bom, o salmista faz essa oração: desvia de mim o caminho da falsidade. Agora, por que ele faz essa oração? Verso 30. Eu já falei aqui, a questão da escolha, ele diz: escolhi o caminho da verdade. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Aí me veio uma pergunta. Nós temos tomado essa decisão, escolher caminhar no Senhor? Aí você vai dizer: sim, claro, por isso eu estou aqui. Mas a questão toda não é mais ou menos. A questão toda não é de vez em quando. A questão toda não é se em tese nós fizemos a escolha. A questão é se 100% é isso realidade. E é o que Deus quer nos converter, quer nos tratar, quer nos chamar a atenção. João capítulo 16, o verso 33. O apóstolo João diz o seguinte, traduzindo, as palavras do próprio Jesus, ele disse: eu lhes disse essas coisas, falando o que Jesus disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Traduziu o que Jesus falou, mas aqui eu quero ir um pouquinho mais além, para entendermos melhor esse texto, do que só ficar na superficialidade da tradução para a língua portuguesa. Olha que interessante o que Jesus diz aqui. Quando produzimos a escolha de estar no caminho da verdade, ele diz: olha, em mim vocês terão paz.
Então, pare para pensar. Se nele nós teremos paz, fora dele nós teremos ausência de paz. Teremos problemas. E aqui é um pouquinho pior do que o que as aflições são. Porque ele fala assim, no mundo vocês enfrentarão aflições, vocês terão aflições. Mas peraí, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então, vamos refletir uma coisa aqui. A escolha que nós fazemos pelo caminho da verdade, que é o caminho estreito, meu irmão, minha irmã, não é diverso. Não quer dizer que você vai estar tudo bem, porque a palavra diz, vocês terão paz. Eu já vi muita gente pregando erradamente isso. Não, Jesus fala aqui que vocês terão aflições no mundo. O caminho é difícil, como eu disse aqui no início. É dificultoso. É aflito mesmo. Mas a questão é a paz. O segredo, irmãos, para caminharmos bem aqui neste mundo é a paz. A paz, ela faz com que nós venhamos a saber conscientemente e espiritualmente nos dá a certeza pela fé que tudo vai estar muito bem, porque nós estamos com Jesus. Ah, mas peraí, mas pode haver morte aqui, pode haver dor, pode haver doença, pode haver violência, pode haver usurpação das coisas que você possui, pode haver choro. Às vezes nós temos problemas nos nossos negócios, perdas aqui. No mundo nós teremos as aflições, mas nós sabemos de uma coisa, que quando estamos no Senhor, nós temos a paz, que é a paz de Deus. Nós temos consciência da realidade espiritual, que o Senhor Deus está no controle. Agora, se isso é a verdade espiritual para a sua vida ou não. Na segunda parte de João capítulo 16, verso 33, no mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham bom ânimo. Essa expressão, mas tenham bom ânimo, ela trata da questão emocional. Repita comigo, bom ânimo. Pare para pensar nessa expressão. É uma questão de emoção. Se esvaziarmos da emoção e fomos para uma, vamos dizer assim, análise racional dessa expressão, o que o Senhor está falando para nós é o seguinte: não perca o seu coração. Não se deixe destruir ou abalar interiormente. Como é que nós podemos suplantar isso? Com uma conversão plena, queridos. Nós precisamos tanto verbalizar volitivamente, dizendo, eu escolho o caminho da verdade, como entregar a nossa decisão plenamente para o Senhor. As emoções nos traem. As emoções nos levam a tomar decisões que nós não tomaríamos. Uma das coisas que eu aprendi quando estou estudando, ou quando vou enfrentar alguma coisa difícil aqui no mundo, demorei para aprender isso, é que quando vou para alguma situação que vai me embater, eu preciso respirar muito. Preciso oxigenar bastante meu cérebro e apaziguar as batidas do meu coração. Eu não sei se você já percebeu que quando você passa por uma situação difícil,
ou vai enfrentar uma situação muito difícil, você fica meio descontrolado. Então você precisa, antes de ir, trabalhar esse enfrentamento. Eu me lembro que às vezes que eu fui fazer entrevistas, às vezes que eu fui fazer provas, eu sempre tive que respirar umas 10 vezes bem forte antes, e oxigenar bastante o meu cérebro, apaziguar, para depois começar. A mesma coisa eram nas entrevistas, e até hoje, quando vou, por exemplo, a uma situação difícil, enfrentar um público, por exemplo, para pregar, não tenho nenhuma segurança em mim mesmo. Então eu oro ao Senhor e falo: Senhor, me equilibra, apazigua o meu coração. E preciso respirar muito, até ter condição de compartilhar. Isso acontece também no tribunal, quando vou enfrentar uma bancada de juízes ou desembargadores, a mesma coisa. Irmãos, quando nós estamos em enfrentamento, a aflição diz respeito à emoção. Aquilo que visualizamos com a emoção, em muitas vezes é bem menor do que aparenta. E com o Senhor, eu digo a você, com Cristo, com Jesus em você, nenhuma aflição pode te alcançar, ela é nada, pois no Senhor nós podemos todas as coisas. Filipenses capítulo 4, verso 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando fala todas as coisas, repita comigo, 100% de todas as coisas. Então pensa você, se você precisa enfrentar uma dificuldade, seja ela qual for, um desafio que seja qual for, no Senhor, tudo é possível. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, não é para mim. Você trilha o caminho da verdade, e a verdade espiritual em Deus é: tudo é possível ao que crê. Primeira Timóteo capítulo 6, verso 11. Diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E aqui se alinha a última parte do verso 30 do capítulo, ou melhor, dos Salmos de número 119 que nós lemos. Diz assim: eu me propus, o mesmo salmista que fez a oração, desvia-me do caminho da falsidade, eu escolho o caminho da verdade. Ele diz para Deus: eu me propus a obedecer a tua palavra. Outra tradução diz assim: tenho dado atenção às tuas ordens. Ou ele diz: eu me propus a seguir os teus juízos. Eu me propus a obedecer a tua palavra. Que decisão maravilhosa. E quando Paulo dá uma instrução aqui no texto que nós lemos a Timóteo, olha, Timóteo, você que escolheu o caminho da verdade, fuja de tudo isso que te aflige aí, de todas as mazelas, tentações do mundo, das conversinhas. Aqui está, né, se você ler anteriormente, vai dizer das fábulas. Você sabe o que é fábula? São histórias falsas. Fuja dessas coisas e faça o seguinte, Timóteo: busque, vá atrás. Buscar quer dizer ir atrás. Não tem expressão?
correr atrás. Nós corremos atrás quando nós estamos perdendo. Então, quando fala assim, busca, é porque você não tem. Você precisa. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, e aqui eu quero salientar essa palavra, perseverança. Tentei uma vez, não deu certo, é porque ainda não era o tempo. Não quer dizer que Deus está dizendo para você, não é para você, só está dizendo que ainda não é a hora. Continue tentando. Lute. Eu quero alcançar, eu tenho sonho de ter uma empresa, eu tenho sonho de ter um negócio, eu tenho sonho de fazer esse estudo, eu tenho sonho de alcançar aquilo. Não desista. Eu tenho um projeto espiritual de estar mais na presença de Deus, de orar mais, de buscar mais o Senhor, e isso, vez ou outra, não dá certo, você tropeça. Deus está dizendo nessa manhã, não desista, tente outra vez, continue tentando. Pode ser que o tempo ainda não chegou, mas em Deus, Ele já planejou o melhor para você. E a palavra de Deus fala que o que Deus tem para nós está muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então desista. Eu já compartilhei aqui, já falei, uma palavra hoje que está muito na moda, e você vai ouvir muito, já ouviu muitas vezes isso, é resiliência. Resiliência, ou seja, persiga, continue, não desanime, tente sempre. É perseverança. Eu quero estar mais com o Senhor, persevere nessa busca. Eu quero estar em paz com Deus, persevere nisso. Voltando para o lado material, eu tenho sonho de possuir a minha casa, eu tenho sonho de possuir a minha empresa, eu tenho sonho de possuir o meu carro. Irmão, persevere na fidelidade ao Senhor. Não negocie isso. Permaneça, porque na hora certa o Senhor vai entregar nas suas mãos. Eu vou contar aqui para você uma experiência pessoal. Quantas vezes Deus abriu a porta para mim e eu não entrei nela, nesses mais de 50 anos de vida. Deus abriu várias portas e eu não entrei, porque eu achei que eu não era capaz. E em outras que eu entrei, sabe qual o problema que depois me veio? Depois de estar dentro, caminhando naquela porta que se abriu, entrando por aquele corredor, sabe o que veio na minha cabeça? Dei um passo maior do que as minhas pernas. Acredita nisso? Não sei se você já teve essa sensação. Dei passo maior do que minhas pernas. E várias foram as vezes que o Senhor veio para mim e disse, você não deu passo nenhum maior do que suas pernas. Não olhe para as suas pernas, olhe para os meus passos. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós contamos falsidades para nós mesmos. Que nós dependemos da nossa força, que nós dependemos da nossa saúde, que nós dependemos do nosso esforço, porque esforço é diferente das forças, que nós dependemos da nossa aplicação, dependemos da nossa capacidade. Você, como filho de Deus, você não depende de nada disso. A sua dependência tem que ser plenamente de Jesus. Quando isso acontece, o que Paulo fala a Timóteo acerca da fé, ela se traduz em uma realidade espiritual. Acontece. Acontece. O inesperado naturalmente. Porque o esperado naturalmente é limitação. O esperado naturalmente é não alcance.
Mas quando nós estamos no Senhor, é superação, é vitória, é bênção, é maravilha, é milagre. Você quer milagre nessa manhã? Você precisa entender: Senhor, me desvia da falsidade, me desvia da fala maligna do não posso, do não dá, do não é para mim. Deus está dizendo para você: tudo você pode em mim. Para finalizar a palavra dessa manhã, Paulo fala a última palavra aqui, marcante, que eu quero destacar. Eu destaquei aqui para você nessa fala de Timóteo capítulo 6, piedade, fé, perseverança, porque justiça e amor é o normal, é o natural, é o próprio Deus. Mas aqui tem um atributo, um fruto do Espírito Santo. A última palavra, mansidão. Sabe o que essa palavra pode ser aqui modificada? O que pode ser colocado no lugar como sinônimo e melhor qualificado nessa tradução? Equilíbrio. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A palavra de Deus fala bem claramente lá que uma das atribuições do fruto do Espírito é exatamente a mansidão, que também pode ser traduzido como sinônimo da palavra mansidão, equilíbrio. O Filho de Deus precisa ser equilibrado, ter a vida equilibrada. Mas isso não acontecerá e não ocorre em nossa vida da forma como muitos pensam. Quanto mais financeiramente eu estiver, melhor, mais equilibrado nas minhas decisões eu estarei. Engano puro. Na verdade, esse equilíbrio aqui não quer dizer que ele virá do resultado das nossas ações naturais, ou das condições, ou das situações que nos cercam. Somente vem um relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós estamos equilibrados, queridos, a nossa vida familiar é melhor. E não é equilibrados financeiramente, nem equilibrados emocionalmente, é equilibrados no Espírito Santo. A palavra que sai da sua boca é de elevação àqueles que te cercam, porque o Espírito Santo fala por meio de você. Você passa a ser instrumento de equalização da paz nos seus relacionamentos. Você passa a olhar e ver as pessoas com outros olhos. É o que a pastora Hélida já pegou aqui. Seus olhos passam a ser olhos bons. Você vê as coisas melhores. Você vê possibilidade de bênção. E às vezes vê possibilidade da possibilidade. À primeira vista, a possibilidade de se traduzir em benefício não está nem ali no natural e muito menos no espiritual da sua visão própria como filho de Deus. Mas você vê, visualiza, tem a fé no que Deus vê. Eu quero dizer para você que o que Deus vê de você é muito melhor do que qualquer um pode ver. Então essa vida no equilíbrio no Espírito Santo vai trazer para a gente, irmãos, muitas bênçãos. Aquelas limitações que nós mesmos colocamos, elas, na verdade, não podem nos limitar. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem
pelo WhatsApp, e eu vou dar aqui para vocês um testemunho. Está ali atrás o nosso irmão Marcos. O Marcos, ele é um homem de fé. Ele me mandou, desculpa, tá, Márcio, eu vou usar aqui porque falou comigo, tá bom? O Marcos me mandou aqui uma informação acerca de patrimônio. Porque Deus os abençoou, a família dele, com uma moradia em Domingos Martins. E eu acho que ele quer que eu vá morar perto dele lá no futuro, quando ele aposentar. Ele me mandou aqui falando acerca de como Domingos Martins, a região está prosperando e tal. E olha a resposta que eu dei para ele. Marquei. Quem me dera, amado. Não tenho condições. Isso aqui não estava para mensagem não, tá, irmãos? Mas foi depois disso eu tive que tomar um choque de realidade. Eu ia pregar uma coisa que eu mesmo estava desequilibrado. Olhando as condições naturais. Quem me dera, amado, não tem condições, mas é uma excelente dica. E poucos dias atrás ele me mandou que vai agora até ter aeroporto para o lado de lá, na região serrana. Mas eu vou ler o que ele mandou para mim aqui, irmãos. Preciso ler. Nós também não temos, mas Deus move, resolve e faz acontecer. Obrigado, Marcos. Me emocionou, tá, meu irmão? Algo que eu aprendi. A realização de um sonho, às vezes, pode envolver mudança em outros sonhos conquistados. Quando a gente entende isso, entendemos a lei da prosperidade dada por Deus. Aquele que ama o mundo não me ama. Desapego às coisas terrestres. Mover, dar um passo à frente, significa, às vezes, perder um carro, uma casa, um apartamento. Crescer dói. Incomoda, causa choro, decepção, mas a graça do Senhor é mais importante. Ela nos basta. Amém? Obrigado, meu amado, por uma palavra de Deus para mim nessa manhã. Quando temos relacionamentos, irmãos, vivência uns com os outros, nós ajudamos uns aos outros a melhorar. Ajudamos uns aos outros a crescer. Essa palavra que Deus está dando aqui a você nessa manhã, que me serve e me serviu de crescimento espiritual, é para te tirar da zona de conforto e te mostrar: eu tenho algo mais, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior e muito maior do que você pode imaginar para você. É isso que Deus está dizendo a nós aqui nessa manhã. Não ande pelo caminho da falsidade. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus não está limitado a valores monetários. Ele não está limitado a nenhuma dessas coisas, mas nós podemos limitar a ação de Deus em nossa vida se nós não tivermos fé. Se nós não estivermos equilibrados para nos alinhar ao Senhor e àqueles que Ele ama e coloca em relacionamento conosco. Que Deus prospere essa palavra na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, por gentileza.